Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, terminando a leitura do livro do profeta Naum, capítulo 3, que diz assim: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire a água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, com folhas devoradas pelo gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, vão embora, e não se sabe para onde vão. Seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. E o fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive e que está assentado à tua direita. É porque Cristo Jesus proporcionou para nós esse livre acesso à tua presença e também o nosso perdão do nosso pecado, a nossa reconciliação contigo, a nossa redenção, que nós podemos nos achegar diante de ti com ousadia, diariamente, com confiança, com alegria e reverência no coração. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te louvamos pela história bendita da redenção em Cristo, pela eficácia da redenção em Cristo para com as nossas vidas, pelo privilégio de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo.
Te louvamos e te bendizemos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados com o Senhor. E a ira do Senhor não paira mais sobre as nossas cabeças. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Louvamos o teu nome pelo livre acesso que temos também à tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos orienta, que nos instrui, que nos revela quem é o Senhor, nos revela as tuas virtudes, nos revela as tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez colocamos as nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos diante do Senhor, suplicando que as tuas boas mãos estejam estendidas sobre nós. Que o Senhor se revele a cada um de nós diariamente como Deus Criador, sustentador de todas as coisas, o Deus que provê a salvação em Cristo Jesus. Que a cada dia nós possamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que os nossos lares sejam local de refúgio, de paz, de culto e de adoração. Clamamos ao Senhor que nenhum só dos nossos entes queridos se percam, mas que todos chegam a pleno conhecimento da graça de Deus e confessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Clamamos pelos enfermos, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão nas UTIs, por aqueles que estão em tratamento, por aqueles que estão realizando exames, que estão aguardando resultados, que estão aguardando liberação de cirurgias, de consulta, de procedimentos, que o Senhor vá diante de cada um de nós, abrindo as portas, liberando os procedimentos, dando sabedoria, discernimento, entendimento para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, e que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um de nós. E aqueles que o Senhor quiser fazer um milagre de curá-los sem intervenção da medicina, que o Senhor o faça para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, suplicando que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre eles também, trazendo paz, trazendo gozo e alegria. Clamamos por aqueles que estão enlutados, que o Senhor traga o conforto e o consolo. E que clamamos também por aqueles que estão alegres com uma criança no colo. Que o Senhor os dê sabedoria e discernimento para criá-los na admoestação do Senhor, na presença do Senhor, e que essas crianças que estão chegando traga alegria, gozo e renovo para os seus pais, avós, tios, todos os seus parentes. De uma maneira muito especial, clamamos pela igreja do Senhor Jesus, que haja um renovo, que haja um revigor, que haja ousadia, que haja um mover sobrenatural do Espírito Santo do Senhor na tua igreja, que a tua igreja cresça, que a tua igreja prospere, que a tua igreja seja fiel ao Senhor, seja encontrada fiel, que a tua igreja proclame na ousadia, no mover, na alegria do Espírito Santo as boas novas de salvação. Que a tua igreja seja uma igreja missionária, evangelizadora. Que a tua igreja sustente em oração, com muito carinho, zelo, e também financeiramente os teus obreiros, os teus pastores, que nenhum só passe necessidade, mas que haja entendimento da necessidade que nós, como igreja, temos de ofertar, de dizimar e de sustentar de maneira digna os teus obreiros. Traz de volta a tua igreja para a simplicidade do Evangelho, para a fidelidade da tua palavra. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática na tua igreja e nas nossas vidas pessoais, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.